Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Série D no Detalhe. Definidas as oitavas de final, algumas zebras, alguns confrontos muito bons, uma confusão que, para quem gosta de cenas lamentáveis, foi sensacional, dentre outras coisas, e time muito favorito, suando para passar. Mas para começar, hoje eu estou acompanhado aqui do nosso Daniel Dalense, do nosso Deco, mas como esta pessoa teve todos os jogos no sábado, eu vou começar com ele. Então, Richard Baluta, seus confrontos, o que é que ficou definido? Quem são os classificados? Muito bem, né? Enfim, a nossa audiência aí, tudo certinho, tudo belezinha, como os outros. Então, 4 jogos, dos 4, 3 foram decididos nos pênaltis, né? Algo bem interessante aí, a começar pelo jogo do Joinville e Bangu. Joinville que passou um certo aperto contra o Bangu, de um modo até de certo modo inesperado. Joinville, no primeiro tempo, um jogo bem morno, Joinville criando as principais chances, até que abriu o placar ali só no segundo tempo, bem no comecinho do segundo tempo, aos 11 do segundo tempo, com o Thiago Monteiro, né? Thiago Monteiro de cabeça ali, um cruzamento vindo da esquerda, ele de cabeça completou, fez 1-0. Daí tá, a princípio parecia que um jogo equilibrado para a classificação do Joinville. Só que daí no lance seguinte, o Rochinha puxou um contra-ataque pro Bangu, uma bola cruzada, o Fernando Fonseca, o zagueirão aí da equipe do Joinville, foi lá e meteu contra, lamentavelmente meteu contra, daqueles golaços contra, né? E acabou que levou o Bangu, amarrou o jogo e levou o jogo pros pênaltis. E acabou que esse jogo foi uma loteria, os pênaltis assim, quem não queria passar, né? Porque dos 4 primeiros pênaltis, 4 erros. Os dois times erraram os 2 primeiros pênaltis. Daí depois começaram todo mundo a acertar, foi para as alternadas. E daí no último pênalti, o jogador da equipe do Bangu, que eu não me recordo o nome, acabou chutando bem mal, mas bem mal mesmo, e em cima do goleiro da equipe do Joinville, e classificou a equipe do Joinville, né? Joinville nos pênaltis 4-3, Joinville na próxima fase classificado. Joinville que segue invicto, né? Mas é aquela invencibilidade assim que a gente olha e não é uma invencibilidade tão convincente. O Joinville empata demais. Tinha sido assim na primeira fase e agora na segunda fase também 2 jogos, 2 empates. Não foi convincente o Joinville no mata-mata, mas está nas oitavas de final, é isso que importa. Quem fez bonito foi o Sportivo, né? O Sportivo foi a Santo André, ou melhor, a Diadema, né? Que é onde manda os jogos do seu Santo André, e venceu, devolveu o placar do jogo de ida lá em Bento Gonçalves, gol do Matheus Batista, um golaço inclusive, muita neblina lá em Diadema, parecia que o jogo era no Rio Grande do Sul, em vez de ser em São Paulo. Eu não entendi também tanta neblina, tão coberto, tanto que nem não dava para ver o jogo, assim, a transmissão. O Matheus Batista fez um gol bem bonito, um gol de fora da área e tudo mais, e o jogo também foi para os pênaltis, né? E o jogo, enfim... Ô, Richard. Oi. Você sabe qual que é esse Matheus Batista, né? É um do Grêmio, não é? É, um centroavante, só que na época era só Batista. Cara, eu lembro desse cara, velho. Ruim. Mas enfim, né? Seguindo ali, diferente do jogo do Joinville, todo mundo acertou os pênaltis até a quinta cobrança. E daí, quando o jogador da equipe do Santo André acabou errando, defesa ali da equipe do goleiro da equipe do Sportivo, e acho que até o próprio Matheus Batista, se eu não estou enganado, foi lá e fez o quinto pênalti e classificou a equipe do Sportivo ineditamente nas oitavas de final da Série D. Olho nesse Sportivo, inclusive, é um time bem chatinho para se enfrentar. Já tinha sido mostrado isso na primeira fase e agora na segunda, na fase de mata-mata também vem sendo uma equipe encardida. Agora quer dizer, eu vou deixar esse jogo por último. Eu vou falar primeiro do confronto grande dessa fase, que foi Portuguesa e Caxias, né? Todo mundo apostava na Portuguesa e tudo mais, até eu apostava na Portuguesa. Mas a Portuguesa, olha, a Portuguesa só levou esse jogo dos pênaltis numa sorte do destino, né? Porque até os 48 do segundo tempo não estava sequer levando os pênaltis.
uma marcação muito eficiente da equipe do Caxias, um jogo muito bom do Caxias lá no Canindé. Acabou que daí o Caio Danilo, uma bola bem esquisita, um cruzamento ali no abafa, cruzamento raspeiro, o Caio Danilo acabou mandando para dentro. Oi. Caio Danilo, mais conhecido como Caio Mancha, aquele. Caramba, meu irmão, é verdade, é aquele, agora que eu tô vendo aqui na súmula, perdão, Caio Mancha, aquele, acabou mandando ali para dentro, a Portuguesa conseguiu levar para os pênaltis, mas nos pênaltis, meu amigo, que horror, era melhor não ter levado. Eu só vou resumir, o Caxias venceu por 4-1 na disputa dos pênaltis, e foi isso, entendeu? O Caxias deu um vareio, o Portuguesa errou acertou o primeiro, errou todos depois. Caxias converteu todos os seus pênaltis e cobrou e acabou levando ali a melhor no mata-mata. O Caxias, tradicional equipe do lado do Rio Grande do Sul, tá nas oitavas de final. Caxias, que é bom lembrar, né? Uma das piores, acho que até a pior campanha da primeira fase. Então, realmente mostrando aí que primeira fase, muitas vezes a campanha não vale de nada. A ver ali pelo Castanhal, né? Que sobrou na primeira fase, tomou 2 sacodes lá no grupo 1 do Motoclube. E agora vamos pro vareio. Esse foi um vareio, meu amigo. Cascavel 0, Cianorte 3. O jogo lá em Cascavel. O Cianorte que tinha empatado em 0-0 o jogo de ida lá no Alban Turbay. Abriu o placar logo no primeiro minuto com Lucas Batatinha, aquele que é mais conhecido aí, não é tão aquele, mas é conhecido aí do pessoal que acompanha futebol do interior. E daí a coisa começou a dar tudo errado, porque realmente o Cianorte dominava o jogo de maneira até impressionante, até que a coisa que já estava ruim ficou muito pior com o Cascavel, quando o Robinho, um lance até de certa forma duvidoso, tomou o segundo amarelo, foi expulso ainda aos 35 do primeiro tempo. Aí acabou, né, meu amigo? Porque daí depois o Cianorte foi lá e passou o carro na equipe do Cascavel. Logo em seguida, ainda no primeiro tempo, o Zé Vitor, aos 47, fez o segundo do Cianorte. No segundo tempo, o Bruno Leite tratou ali de meter o prego no caixão, como diz o outro. Faltando ali cerca de 7 minutos para acabar o segundo tempo, o Douglas Neto do Cascavel também foi expulso. Já naquele princípio, assim, todo mundo nervoso, o Cascavel viu que não ia dar mais, e acabou que ficou nisso, né? Ficou até barato, porque o Cianorte realmente engoliu a equipe do Cascavel. Cascavel, um dos favoritos, a gente sempre botava o Cascavel como um dos favoritos, né? O Deco até comentava ali o grande trabalho do Tcheco Guardiola, acabou que não deu em nada, né, meu amigo? Lembra que você falou, cara, tinha o pessoal da Série Z, eu acho, que tava tratando lá o grande trabalho do Tcheco no Cascavel e não sei das coisas. Tem um episódio mas foi um negócio irônico, pô. Eu lembro até que falei que isso aí costuma dar uma zica. E deu, né? Cascavel que, assim, eu vi uns comentários que não fazem muito sentido. Cascavel que tá na final do Campeonato Paranaense, né? Que ainda não acabou, né? Que ainda não acabou, diga. Eu não lembro contra quem, sendo bem sincero, mas todo mundo falando ali, não, o Cascavel priorizou a final do Campeonato Paranaense. Eu acho que é algo que, se realmente aconteceu, não faz muito sentido, né? Porque o Cascavel, numa Série D tão equilibrada, o Cascavel levando a Série D a sério, digamos assim, teria total condições até de buscar o acesso. Então você largar um acesso nacional para disputar a final do Campeonato Estadual não faz para mim muito sentido. Mas enfim, terminou nisso, o Cascavel eliminado, Cianorte na próxima fase. Richard, fala. Só passando, a final do Campeonato Paranaense contra o Londrina. Enfim, E obrigado aí, Thiago. Cianorte no duelo dos Paranaenses, deu Cianorte na próxima fase. Enfim, da minha parte, dos grupos que eu cobri na primeira fase, 7 8, né? Acabaram que avançaram com exceção do Cascavel, todos os times do grupo 8, né? Balanço bem desfavorável para as equipes do grupo 7, o que já era visto, na minha opinião, porque eu sempre falava, o grupo 7 era um grupo bem fraco, apesar de algumas camisas pesadas, digamos assim, do futebol nacional, né? Mas ficou nisso. Passo a bola aí pro nosso amigo Deco. Então, né, só um adendo ao Campeonato Paranaense, com todo respeito, né, nem os times do campeonato ligam para o campeonato,
não vai ser a gente que vai ligar, né? Agora vamos falar aí de 4 confrontos, né? Que foram os confrontos entre os grupos 5 e 6. Vamos começar, não vou fazer por ordem, vou fazer pela ordem de interesse do jogo, né? O primeiro é Boa Esporte e União Rondonópolis. Foi o jogo mais decidido, assim, né? O jogo de ida foi 2-0 para o União. E na volta o Boa, inclusive esse 2-0 foi um dos maiores placares dos primeiros jogos, né? O Boa Esporte começou pressionando, né? Como não poderia ser diferente. Encurralou a União. Só que numa escapada de contra-ataque, o possante Davidson Pikachu foi derrubado por ele. Leandro Salino, o interminável Leandro Salino, que fez pênalti. O torcedor do Vitória ali já tá rindo ali, porque né, o Leandro Salino teve uma passagem espetacular pelo Vitória. Eu senti a dor do torcedor do Boa. É que né, é difícil achar um torcedor do Boa, mas enfim. O fato é que o Odail Júnior, zagueirão, foi lá, bateu o pênalti, fez 1-0 pro União Rondonópolis, e aí já estava 3-0 no agregado, né? E se o Boa tinha alguma esperança, ela morreu aí, né? E o Boa continuou pressionando, até empatou aos 45 minutos do primeiro tempo, já entrando nos acréscimos. O Alisson fez boa jogada pela direita, cruzou, e o William Mococa empatou o jogo, deu uma porrada no meio do gol. Sem chance pro gol. Só um adendo, o Leandro Salino, que é ídolo do Olympiacos, tricampeão grego, agora que eu lembrei desse fato inusitado. Jogou 4 anos lá e, tipo, o cara é... Ídolo do Braga de Portugal também, ídolo do Vitória também, né? Não, é zoeira. Mas, enfim, aí o William Mococa empatou o jogo, mas mesmo assim, segundo tempo, o União não foi muito ameaçado, Boa está fora, União passa. Boa que, inclusive, ano que vem vai ficar sem divisão nacional, né? Desde 2009 ou 2008, se eu não estou enganado, que o Boa não ficava sem divisão nacional. Ficou muito tempo na Série B, né? Mas, enfim, time que desperta amor e ódio aí, muito mais ódio que amor, está fora da próxima Série D. Então, e também fora da elite do Campeonato Mineiro. Agora vamos falar, continuando em Minas. Na verdade, a gente vai viajar um pouquinho lá para o Mato Grosso. Nova Mutum e Uberlândia se enfrentaram. O primeiro jogo em Uberlândia tinha sido 1-1. E o Nova Mutum, em casa, tomou as rédeas do jogo no primeiro tempo, tentando fazer o gol de toda forma. O primeiro tempo foi todo do Nova Mutum, só que no segundo tempo aconteceu uma sequência de lances que definiram a partida, né? Num dos raros contra-ataques do Uberlândia aos 19 do segundo tempo, o Felipe Pará lançou muito bem o centroavante Daniel, que tocou por cima do goleiro do Nova Mutum e fez 1-0. 4 minutos depois, o Felipe Pará recebeu na entrada da área, bateu, fez o segundo gol, e aí acabou o jogo, né? Aí já não teve mais muita coisa. O Nova Mutum precisava empatar para levar para os pênaltis. E o Uberlândia segurou a onda tranquilo e passou de fase. O Nova Mutum foi uma surpresa da primeira fase, né? Fez ótima campanha, num grupo que tinha times até mais benquistos do que ele, mas no primeiro desafio que pegou, o Uberlândia, que não fez uma primeira fase tão boa assim, né? Mas, como a gente estava falando, né? Primeira fase não está sendo parâmetro para nada nessa Série D, tanto que a gente vai ver aí muitos times que fizeram a primeira fase excelente, caindo, e um deles não foi a Ferroviária. A Ferroviária foi uma das melhores, a segunda melhor campanha da primeira fase, e conseguiu classificar num jogo que, nossa senhora! O primeiro jogo foi 0-0. O primeiro jogo foi 0-0 lá no Distrito Federal. E o jogo em São Paulo começou com a Ferroviária atacando. O Brasiliense era o time inferior, né? A Ferroviária talvez seja até a grande potência da Série D esse ano. O Brasiliense retraído, querendo levar para os pênaltis, ou então achar uma bola espetada ali, né? E o Ferroviária martelando, mas não também que nada que o goleiro sucuri do Brasiliense tivesse tanta dificuldade também, né? Só que aí veio o lance.
Aos 35 do segundo tempo, Júlio Vitor escapa pela esquerda no contra-ataque. O zagueirão do Brasiliense vai lá e dá-lhe uma porrada no Júlio Vitor. E o juiz marca a falta. Só que depois, ele vai lá, conversa com o Bandeirinha, conversa com o quarto árbitro, e ele dá pênalti. A partir daí, meu amigo, o negócio ficou feio. Aí, aquele disse que me disse, o Brasiliense chiava, e o lance realmente assim, olhando a imagem, se você puder colocar aí o vídeo depois, ô Thiagão, coloque aí, é o lance que eu achei que foi muito fora da área, mas ele deu pênalti, o Júlio Vitor foi lá, bateu, deslocou o goleirão, Sucuri fez 1-0, a partir daí não teve mais jogo, aí foi pancadaria, aconteceu de tudo, teve 23 minutos de acréscimos, teve 3 expulsões do Brasiliense, teve o técnico do Brasiliense sendo expulso porque queria descer a porrada no juiz, e foi uma bagunça generalizada, mas fato é que a Ferroviária fez 1-0, classificou, o Brasiliense está fora, joga a Série D ano que vem, está classificado, foi campeão, candango, e a Ferroviária passa para a próxima fase, talvez um dos únicos favoritos que tenham realmente confirmado favoritismo. E agora, fechando o último jogo, Aparecidense e Caldense em Aparecida de Goiânia. Primeiro jogo no Ronaldão, em Poços de Caldas, 1-0 para Caldense. E o jogo já começou uma beleza para Caldense, que viu Lucas Silva invadir a área. O zagueirão Rafael Goiano foi lá e fez o pênalti em cima do Lucas Silva. Patrick bateu, muito bem batido, 1-0 para Caldense. Estava 2-0 no agregado, aos 6 do primeiro tempo. Muito encaminhada a classificação, né? Não. 2 minutos depois, jogada de fundo do atleta Gustavinho, que inclusive fez uma partida espetacular. Cruzamento e ele, né? Se tem Série D, tem Aparecidense, porque todo ano Aparecidense tá. E se tem Aparecidense, tem gol dele, Alex Henrique. E empatou o jogo 2 minutos depois da Aparecidense ter tomado o gol. A partir daí virou um vareio. A Aparecidense encurralou a Caldense, que não conseguiu jogar de forma alguma. E ainda no primeiro tempo, o time goiano virou o jogo. Rafa Marcos recebeu mais uma boa bola do Gustavinho pela esquerda. Cruzou, Rafa Marcos foi, bateu e fez 2-1. Esse resultado levava para os pênaltis. No segundo tempo, massacre da Aparecidense continuava. Até que veio o gol da classificação. Gilvan fez aos 43 do segundo tempo, 3-1 para o time goiano. Depois disso, a Caldense até tentou ensaiar uma pressão ali, mas não teve perna para poder buscar um gol, né? Até porque a Caldense perdeu os seus 2 atacantes titulares, né? O Mariotto foi para o futebol árabe e o artilheiro Negueba, que foi para o Ceará. E fez muita falta esses desfalques da Caldense aí, porque o time realmente não teve forças para buscar o gol que precisava. A Caldense está fora. E ano que vem acho que já está classificado também para a próxima Série D. A Caldense e a Aparecidense, todo ano eles jogam a Série D, cara. Um negócio incrível. Enfim, a Caldense deve jogar a próxima edição. De memória aqui, acho que está classificado também. E é isso, né? Passa. O líder do grupo 5 passou, o líder do grupo 6 passou também. Pelo menos nesses grupos, os melhores times estão realmente confirmando o favoritismo e estão classificando. Agora vamos passar a bola aí para o nosso querido Thiagão, né? Que vai vir mais rápido que o Leandro Salino, tentando evitar o contra-ataque aí. Vai lá, meu querido. Rapaz, eu tive um mini ataque cardíaco e antes de eu começar, eu fiz esse jogo da Ferroviária. O árbitro, de teoria, tinha dado 19 minutos, foi mais do que isso. Entrou polícia no final do jogo, foi esculhambação. Foram uns 13 minutos só para poder entre a marcação e a batida do pênalti. Foi um negócio assim, para quem gosta de cenas lamentáveis, foi maravilhoso. Mas aqui eu vou falar dos confrontos entre os grupos 3 e 4. E eu vou trazer um dado do ano passado. No ano passado, entre o confronto dos grupos 3 e 4, foram 4 confrontos, 4 vitórias dos times do grupo 3. Em 2021 mudou muito. 4 confrontos, 4 vitórias dos times do grupo 3, com muito equilíbrio, apesar disso.
foi um pouquinho melhor para o time do grupo 3, mas 2 foram nos pênaltis, ambos no sábado. A começar com Campinense e Sergipe. O Campinense havia aberto 2-0 no jogo de ida lá em Aracaju, abre 1-0 com um gol de pênalti de Fábio Lima logo com 5 minutos, parecia, não, a Raposa vai passar. Não passou. Segundo tempo, o Sergipe veio que nem um louco, começou a jogar bola na área e aos 40, Henrique Bahia, de cabeça, empatou, levou para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis parecia, não, como o Sergipe conseguiu levar para os pênaltis, deve ter vantagem, não. Quem tem Mauro Iguatu tem tudo. Ele pegou o segundo pênalti batido para o Paulinho, pegou o quarto pênalti batido para o Júlio César, ainda foi lá, pegou a bola e disse, agora eu me consagro, foi lá para o fundo da rede, classificou o Campinense. O Campinense elimina o Sergipe, vai às oitavas, tem um confronto muito duro aí, que a gente vai falar daqui a pouco, mas consegue manter a vaga. Já o Sergipe está classificado para a próxima Série D como campeão estadual. E talvez, se não a maior, a segunda maior zebra dessa fase. A Juazeirense pegou o Atlético Cearense, havia empatado fora por 1-1. Teve um pênalti cedo com 12 minutos, que Ian bateu, e o goleiro Carlão pegou, uma defesaça do goleiro Carlão. Beleza, o que é que aconteceu depois disso aí? Na disputa de pênalti, antes da disputa de pênalti, a Juazeirense amassou. O Atlético Cearense não criou, literalmente, só deu Juazeirense. E aquela coisa, quando o time é amassado no tempo normal, ele ganha nos pênaltis. Não deu outra. Carlão pegou o pênalti de Wendel, que foi o segundo cobrado, bateu o último, marcou, classificou o Atlético Cearense. A zebra gigantesca passou pelo Adalto Moraes. E quando o time se chama Atlético, se a Juazeirense vai para o pênalti, ela cai fora. Foi assim no Baiano contra a Terra Lagoinhas, é assim na Série D contra o Atlético Cearense. Juazeirense, que como não vai ter a Taça Governador do Estado, pega a terceira vaga da Bahia para a Série D 2022. O Juazeirense, só falando, Juazeirense que agora que eu li a notícia aqui, que aconteceu, Juazeirense que acontece em maioria dos clubes, né? Da Série D aí, que é um dos fatos tristes, inclusive, da Série D. Manda. O Juazeirense dispensou 90% do elenco. E manteve só 5 atletas, e esses atletas devem se juntar à equipe sub-20 para disputar aí a pré-Copa do Nordeste, né? Agora no segundo semestre. Pois é, que vez montou um time maluco aí, ainda mais time que tem dono como é o Juazeirense, é isso aí. Mas seguindo, vamos para o domingo com os Potiguares. No primeiro jogo, lá na Arena das Dunas, o América tinha empatado em casa. E aí todo mundo, não, o Itabaiana deve classificar, no mínimo leva para os pênaltis. Pois é, não deu. Cedo, aos 18 minutos, um cruzamento na área, que foi a bola escolar de cabeça, e ele, que tinha perdido um pênalti no jogo de ida, marcou esquerdinha. E aí o Itabaiana, que tinha mais a bola, que tentava criar mais, não conseguia furar o bloqueio do América. Já no segundo tempo, tomou um contra-ataque, a bola chegou no pé de Patrick dentro da área, que só dominou, tocou na saída do goleiro. 2-0. A classificação mais tranquila das 4 foi a do América, até pela diferença e pelo jogo da volta, que foi muito tranquilo. E aí, para mim, vem, não é puxando sardinha, o jogo mais importante desse final de semana. ABC 3, Retro 2. E não é só pela quantidade de gols. Primeiro tempo, só um gol. Um jogo que só tinha dado ABC. O Gustavo Henrique recebeu no meio da defesa, dominou, tocou na saída do goleiro. 1-0. Esse gol classificava o ABC. Porque o primeiro jogo tinha sido 1-1, com o ABC tomando gol em 50 do segundo tempo. Só que aí veio o segundo tempo. E na primeira bola do segundo tempo, quase 2 minutos da bola no pé do Retrô, Neilson chutou, o goleiro Wellington deu um rebote ridículo e Felipe Alves, ex-ABC, pois é, a lei do ex funciona inclusive na Série D, tocou pro gol vazio, empatando 1-1. E aos 23, um cruzamento de Guilherme, Felipe Alves de cabeça tocou no contrapé do goleiro Wellington, fazia 2-1 e botava uma interrogação gigantesca na cabeça de todo mundo quanto à classificação do ABC. Mas o ABC não é o ABC apenas por ter meio mundo de título estadual e nunca jogar a Série A. O ABC é o ABC porque nesses confrontos eles vão para cima e conseguem seus resultados. Num cruzamento da direita, Denner de cabeça empatou aos 39 do segundo tempo, levando para os pênaltis. Só que 3 minutos depois, um chutão da defesa e uma raspadinha, virou o zagueiro do Retrô tendo uma furada ridícula, e o Alisson, aquele Alisson ex-Cruzeiro, tocando na saída do goleiro, fazendo o gol da classificação do ABC,
e ainda deu tempo do zagueiro Diego do Retrô dar uma bicuda no meio das pernas de Alisson já nos acréscimos para ser expulso e garantir a vaga do time de Natal. Beleza? Então, 4 confrontos, 4 classificações de times do grupo 3. E eu soube que nos confrontos de 1 e 2 teve algo igual a isso aí, Dalin. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olá, saudações a todos que nos acompanham. Foi exatamente isso que aconteceu também. Inclusive, meu primeiro destaque, 4-0 para os times do grupo 2 contra as equipes do grupo 1. Não foi apenas nos grupos 3 e 4. Agora, não foi, de fato, assim, uma discrepância tão grande em relação à diferença entre um grupo e outro. Vou explicar aqui, jogo a jogo. Bem, primeiro nós tivemos Castanhal, o time da melhor campanha na primeira fase, recebendo o Motoclube, já havia perdido o jogo de ida por 2-0. Lá no Maranhão, a situação não era tranquila, mas o jogo foi muito legal, muito bom mesmo. O problema todo foi a arbitragem. A arbitragem foi uma catástrofe, erros assim muito grandes e significativos, né? O Castanhal começou a partida indo para cima, buscando o ataque, e teve um pênalti não marcado. O jogador do Motoclube simplesmente chutou, deu um chute ali na altura, ali, mais ou menos ali da barriga do jogador do Castanhal. O juiz simplesmente não deu um pênalti que podia ter mudado a história do confronto, porque se o Castanhal faz 1-0, ficaria um gol e levar para os pênaltis, a situação seria outra. Nós tivemos também o Motoclube reclamando de um pênalti, mas aí, no caso, sem muita razão. Tivemos um jogo com oportunidades de um lado e do outro, um pouco mais do Castanhal, precisava mais do resultado. E já no primeiro tempo ainda, teve um outro lance que os jogadores do Castanhal pediram pênalti, mas dessa vez não foi. O goleiro conseguiu dar um soco na bola e se esbarrou com o atacante, só que foi um impedimento clamoroso do jogador do Castanhal, que o auxiliar deixou passar. Foi um lançamento, uma casquinha na bola, e aí o jogador totalmente impedido, quase fez o gol. Então, assim, alguns de vários erros da arbitragem. Em jogo mata-mata é complicado, né? Porque tem um peso muito grande, então o Castanhal pode reclamar bastante pelo primeiro tempo não ter tido um pênalti que poderia lhe possibilitar fazer 1-0. Já no segundo tempo, aquele nervosismo, né? O time precisava fazer 3 gols ou 2 para levar para os pênaltis, mas pensa como é que é, né? O Thiago já falou, o Juazeirense dominou ali o Atlético Cearense, perdeu o pênalti no tempo normal e nos pênaltis perdeu. Então, assim, pênalti não é loteria. É quem tem mais capacidade técnica, mental, quem treina mais, mas assim, iguala muitos times, né? Se for jogar um Brasil contra a Venezuela, se for disputa de pênaltis, pode ser que a gente perca. O Brasil perdeu várias Copas Américas seguidas nos pênaltis, por exemplo, né? Mesmo tendo um time melhor. E tendo jogado melhor, né? Contra o Paraguai mesmo foram 2. Então é complicado. Então o nervosismo bateu e o Motoclube se aproveitou para fazer 1-0 com o Vander, uma boa jogada, um cruzamento que ele pegou ali de primeiro, o goleiro Axel nada pôde fazer, 1-0 para o Motoclube. Aí a coisa ficou realmente muito difícil. Teve um pênalti para o Motoclube, aí esse aí, enfim, o juiz conseguiu acertar, marcou o pênalti, Felipe Cruz fez 2-0, isso logo no início do segundo tempo. Aí basicamente desmanchou o Castanhal, continuou buscando o gol, foi o ataque, teve algumas boas chances de fazer, não conseguiu, mas ela acabou fazendo com o Guilherme um golzinho ali de cobrança de escanteio, acabou cabeceando, fez o gol, 2-1. Continuou buscando, mas inutilmente precisava fazer ainda 3 gols para levar para os pênaltis, né? Então, Castanhal acabou sendo eliminado. É aquela coisa, é coisa de detalhe mesmo. Perdeu os 2 jogos, foi 4-1 no placar geral, mas poderia ter tido um caminho diferente. Mas, na minha opinião, o Motoclube realmente mereceu classificar, olhando somente esses 2 jogos, em que pese ter tido vários erros de arbitragem, teve até expulsão do jogador do Motoclube no finalzinho. Então, assim, foi uma arbitragem desastrosa, tanto auxiliar, um dos auxiliares quanto o árbitro, mas realmente mereceu passar o Motoclube, que é um time grande, é o que a gente falou, né? É um time grande, tem que ter atenção com o Motoclube, que ele pode conseguir ir chegando fase após fase. Depois tivemos o confronto entre 4 de julho e Penarol. No jogo de ida, eu tinha comentado que o Penarol jogou muito bem. Eu apostei no 4 de julho para classificar, mas o Penarol foi muito bem no primeiro jogo. Fez 1-0, podia ter feito mais, não fez, acabou pagando caro por isso. Porque o 4 de julho massacrou o início do jogo, foi o 4 de julho perdendo um gol um atrás do outro, dominando o jogo, o time do Penarol, até que finalmente, o 4 de julho fez 1-0 com o Zé Arthur, uma bela jogada. E aí o Penarol começou a acordar. Teve chance também de conseguir fazer seu gol, que faria com que normalmente ficasse com a classificação. Mas o 4 de julho continuou, na minha opinião, melhor. E acabou fazendo com o próprio Zé Arthur 2-0 já no segundo tempo.
aliás, um golaço, né? Ele conseguiu cortar bem, chutou com categoria. A jogada toda construída foi muito boa, que mostra que esse time 4 de julho tem qualidade, sim. Pode ser um time candidato ao acesso. E já no final do jogo, de pênalti, Jânio marcou 3-0 para o 4 de julho. Classificação também muito justa, não tenho o que contestar. Mereceu passar o 4 de julho. Um jogo para cada time, né? Só que o Peñarol, no jogo que foi bem melhor, não conseguiu fazer o resultado. E quase tomou um empatezinho no final também. E esse jogo, o 4 de julho, foi melhor, foi mais competente, mereceu passar também o 4 de julho, 3-1 no placar agregado. Depois nós tivemos um confronto, que esse confronto foi bem interessante também, que foi de São Raimundo e Paragominas. O Paragominas havia vencido a primeira partida por 1-0, jogando em casa, e foi lá jogar em Boa Vista, capital de Roraima, contra o São Raimundo. E o São Raimundo fez um primeiro tempo assim, que foram muitas chances criadas, muitas oportunidades criadas, podia ter feito uns 2, 3 no primeiro tempo, não fez. É aquela história, precisava do resultado, né? E aí foi para cima com tudo, não saiu o gol. Mas logo no início, ali do segundo, Tavinho fez 1-0 para o São Raimundo, o que levaria a disputa para os pênaltis. Aí o Paragominas também reacendeu um pouco no jogo e conseguiu fazer um empate, um belo gol, inclusive. Já tinha tido um gol anulado por impedimento. Aliás, o auxiliar até estava bem atento, porque tinha um jogador em cima da linha. O jogador, no bate-rebate, a bola sobrou para o atleta do Paragominas fazer o gol. Só que só tinha o zagueiro. O goleiro estava fora da jogada. O goleiro estava quase na marca do pênalti ali. Então, realmente, só tinha um jogador, precisa de dois, né? Às vezes o auxiliar vê, tem um jogador de linha, não estava impedido. Não, o goleiro não estava, então já teve um gol anulado. Paragominas depois conseguiu fazer com o Carlos o gol de empate em 1-1. E aí o São Raimundo foi para cima, buscou, teve uma bola que eu tive que ver 2 vezes para ver se a bola não entrou. Impressionante como a bola acabou não entrando, um cruzamento na área. Podia ter feito 2-1 já no finalzinho do jogo. Mas aí já no final, nos últimos minutos de partida, Douglas de cabeça, um lance até meio esquisito. A priori, não sabia se tinha sido gol a favor ou gol contra ali. A bola parece que dizia no zagueiro, depois bate o jogador do Paragominas, faz 2-1 e aí matou o São Raimundo, né? E o São Raimundo tinha que fazer mais 2 gols para levar para os pênaltis. Ainda quase fez um gol no final, teve uma cabeçada na entrada da pequena área, o jogador conseguiu incrivelmente cabecear para fora. Então, classificação do Paragominas 2-1. Mas vou dizer, a minha opinião, o Motoclube mereceu tirar o Castanhal. O Castanhal fez uma grande campanha, não fez. Foi 4-1, mas não foi essa discrepância toda o confronto. Foi um confronto equilibrado, mas o Motoclube foi mais competente. A mesma coisa o 4 de julho, um jogo para cada um, mas o 4 de julho mereceu passar, foi mais competente. E esse terceiro confronto, daqui a pouco eu vou mencionar o quarto, esse eu acho, eu fiquei realmente com pena do São Raimundo não passar. Porque o São Raimundo jogou melhor que o Castanhal, por exemplo. O São Raimundo fez um ótimo confronto com o Paragominas. Mas assim, é como eu digo desde o início, é confronto eliminatório, cara. Sabe, um detalhe, um bate-rebate, talvez também falta competência fazer gol. O São Raimundo teve várias chances de fazer no primeiro tempo. Então, assim, é um confronto que é legal para o Paragominas passar, é um time que está bem estruturado, uma equipe que vem forte, mas o São Raimundo fiquei realmente com um pouco de pena, porque faltou um pouquinho de sorte, o confronto eliminatório acaba sendo assim. E para fechar, a gente tinha tido no Acre, Galvez 0, Guarani de Sobral 0, na segunda passada, agora novamente na segunda tarde, no Guarani de Sobral, num jogo que até o Thiago talvez queira comentar alguma coisa, ele venceu o Galvez por 2-0, com 2 gols no segundo tempo, Daniel e João Gabriel já nos acréscimos. Não deu tempo de ver os gols, né? Mas esse gol nos acréscimos, Thiago, deve ter sido um gol ali do desespero do Galvez, né? Isso, o segundo tempo eu peguei mais ou menos. O primeiro foi bem fraquinho, primeiro tempo. O segundo tempo o Guarani foi um pouco melhor, como você falou, fez 1-0 com o parceiro. O segundo gol foi o desespero do Galvez, né? Foi um contra-ataque e tal. Não tinha muito o que fazer ali também o Galvez. Tinha que se jogar, até porque precisava do empate para levar para o pênalti, né? Tomou, passou o time entre os dois, tinha a melhor campanha, que era o favorito, né, Daniel? Não tem muito o que discutir aí. Guarani Já tinha jogado tinha jogado melhor a ida também. Então, não tem muito o que discutir. Nessa brincadeira, assim, né? No fim, o único time do Norte foi o que saiu do confronto entre 2 times do Norte. Exatamente. Mas é como eu falei, não, assim, para mim, me parece claro, o Guarani de Sobral é um time melhor do que o Galvez, e também o 4 de julho é um time melhor
do que o Penharol, que assim, não basta ter volume de jogo como o Penharol teve no primeiro jogo, se você só faz um gol e ainda quase toma um empate no finalzinho, né? Agora os outros confrontos foram mais equilibrados, então assim, o grupo 2 fez 4-0 no grupo 1, mas não foi um massacre, a superioridade absoluta, não chegou a tanto. Mas foi isso que nós tivemos nos grupos 1 e 2, os confrontos, e agora só restaram os times do grupo 2 para seguir adiante. E são times bem competitivos. Acesso eu não sei, mas são bem competitivos. O acesso ainda vai depender também de quem vai passar, de chaveamento e tudo mais. Falando nisso, as estatísticas, né? Primeiro, o top 16 aí na tela de vocês, com alguns destaques, como com a eliminação do Caixa Ferroviária, assumiu a melhor campanha. O Joinville, mesmo com apenas a quinta melhor campanha, mantém-se como único invicto. Alguns times, como o Paragominas, que ganhou os 2 jogos, e o Moto, dão um salto na tabela, enquanto lá embaixo continua na mesma, Esportivo e Caxias. A diferença provavelmente é confronto direto, ou cartões, provavelmente é confronto direto entre o 15º e o 16º. Tem que lembrar que ano passado, porque a diferença, só eu acho que até o saldo de gol, uma coisa dessa assim, teve sorteio, então a depender, para até ocorrer de ter sorteio de novo, para definir 7º e 8º, caso ambos passem, né? Então Thiago, vamos lá, né? Oi. Último comentário. Tudo que aconteceu nessa segunda fase afeta também a briga pela artilharia, né? Por exemplo, o Pecel foi eliminado, o artilheiro da Caldense também já foi eliminado. Não só foi então, eliminado, assim, como nem está na Série D, porque foi pro Ceará. Mas assim, afeta também essa questão da artilharia, né? Que tinha muito jogador aí que estava em time fazendo gol, estava na briga, mas pronto, eliminado, já não vai mais gol, acabou. Pois é, os 2 que estão ainda vivos na disputa, mas um tá mais ou menos, é o vice-artilheiro, que é o Ingro, do Uberlândia, tem 10 gols, acho que chegou a fazer gol já nessa fase também, e o outro é o Michel, com 8. Michel, que é inflacionado por um jogo lá na primeira fase contra o Rio Branco, mas um tá a 3, o outro a 5 do Gabriel Santos, famoso Negueba, então não sei, né, para até onde vai, então onde vai alcançar, se eles conseguem empatar, lembrando que o Negueba empatou o recorde histórico de Nino Guerreiro, de 13 gols numa Série D, e não está mais na Série D. Mas vamos rapidinho dos confrontos. Vamos começar com sempre o time que eu falar primeiro, é o time de melhor campanha, e eu já vou também abrir para as apostas dos nossos colegas. O nosso colega Deco não pôde ficar por motivos pessoais, mas nós 3 vamos apostando, começando com Motoclube e América de Natal. Como eu não conheço torcedor do América e eu tenho um amigo que é torcedor do Moto, eu vou de Motoclube. Eu vou de Motoclube América de Natal, América de Natal. Cara, muito difícil, velho. Muito difícil. Porque assim, o América eu não acompanhei, né? Mas vou colocar Motoclube. Mas assim, tô jogando a moeda pra cima. Foi mais ou menos isso aí. ABC e 4 de julho, ABC. Aí eu coloco ABC. Eu ABC de 4 de julho, eu boto 4 de julho. Acho que o ABC vai cair fora. Lembrando que esse é o confronto que vai ser transmitido na União, narrado. Os brasileiros, infelizmente. Guarani e Campinense. Eu acho que esse ano acaba a maldição Fortaleza. O Campinense passa. Eu boto o Guarani de Sobral aí. Acho que passa o Campinense. Pronto. E para fechar, Paragominas, Atlético Cearense. Eu acho que a carruagem virou abóbora. Paragominas nas quartas de final. Para mim é Paragominas também. Eu acho até um confronto que até conversei comigo em Paragominas e falei, cara, você deram até sorte, fosse a Juazeirense e apostava sem dó na Juazeirense. Eu também. Mas o Atlético eu não consigo. Por mais que tenha fazendo boa campanha. E você, Richard? Eu acho que passa o Paragominas. Vamos lá. Aparecidense e Cianorte. Aparecidense até com certa vantagem. Aparecidense também. Eu acho que a Aparecidense é favorita a acesso, viu? A gente tem que ficar de olho de novo neles. União Rondonópolis e Caxias. O Caxias não é a pior campanha por um motivo. Vou de União. Eu vou de União Rondonópolis. Mas o mal costuma vencer na Série D, né? Então, eu acho que vai... Cara, assim, é difícil, cara. Mas esses times assim, Mato Grosso, é complicado, viu? Mas vou de União Rondonópolis. E você, Richard? Cara, o Caxias parece o Marcílio Dias de 2020, na minha opinião. Eu acho que vai passar o Caxias. Caxias, acho até a fase de acesso, acho que vai.
Talvez o confronto mais desequilibrado agora. Ferroviária e Esportivo. Ferroviária. Isso aí é Ferroviária. Vou ficar surpreso se não passar. Ferroviária. Apesar que o Esportivo acho que vai dar certo trabalho. O time deles é bem enjoado para enfrentar. Sim, a Ferroviária não fez uma boa segunda fase, né? Exato. 2 jogos bem meia boca contra o Brasiliense. E para fechar, eu não preciso nem saber sua aposta, eu já sei quem é. Joinville e Uberlândia. Cara, eu acho que o Joinville passa, mas com um adendo. O Joinville tem que abrir muito olho nesse confronto. Primeiro, porque é um confronto bem equilibrado. E segundo, que como eu falei, o Joinville está invicto na competição, mas é uma invencibilidade um pouco mentirosa. O Joinville empata demais. E não consegue, principalmente eu acho que o Joinville não consegue se impor jogando em casa. Então, eu acho que passa o Joinville, mas não ficaria nem um pouco espantado se o Uberlândia eliminasse o Joinville, por exemplo. E você, Dani, para fechar? Eu vou apostar no Joinville, cara. Mas eu acho que se o Uberlândia passar não é surpresa, não. Acho que eles surpreenderam e ganharam bem, né, do Nova Mutum. Acho que eles têm condição, sim. E tem o vice-artilheiro do campeonato, né? Eu vou de Joinville, mais porque eu acho o Joinville um time mais competitivo. Mas qualquer um, ao contrário do jogo da Ferroviária, eu acho esse um confronto... Eu acho um dos confrontos mais interessantes. Inclusive, acho que vai ser um dos jogos com transmissão da TV aberta. Mas foi isso, o programa foi esse. Nossas apostas estão aqui. Nossa análise da segunda fase está aqui. Um programa que ninguém faz. E vem novidades por aí nas próximas semanas, beleza? Então é isso. Richard, Dalense, muito obrigado pela ajuda. E a você que acompanha, deixe seu like, curta o conteúdo do canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, se inscreve no canal e lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu na Série D, no detalhe. E fique com a narração do gol da Ferroviária contra o Brasiliense. Tá autorizado. Júlio Vitor e Sucuri. Lá vai Júlio Vitor pra bola. Gol! Da Ferroviária! Júlio Vitor, camisa número 11. Cobrando o pênalti aos 35 minutos do segundo tempo. Depois de mais de 10 minutos de paralisação por conta da reclamação do time do Brasiliense. Enfim, o Júlio Vitor foi lá e cobrou o pênalti com muita categoria, deslocando o goleiro Sucuri. Aberto o placar na Fonte Luminosa. 1 para a Ferroviária, 0 para o Brasiliense.